No mundo empresarial existem diferentes tipos de trabalhadores que atuam em diferentes áreas e desempenham diferentes funções. Neste vídeo, vamos explorar quais são os tipos de trabalhadores e as suas principais características. Se você é um empregado ou empregador e está interessado no assunto, este vídeo é para você. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os diferentes tipos de trabalhadores que podem ser contratados através da consolidação das leis trabalhistas, CLT. Saber quais são esses tipos de trabalhadores é fundamental para entender seus direitos e obrigações, bem como para ajudar empregadores e funcionários a tomar decisões informadas sobre a relação de trabalho. Então, se você quer saber mais sobre os diferentes tipos de trabalhadores via CLT, continue assistindo o vídeo. O primeiro deles é o aprendiz, é o estudante maior de 14 anos e menor de 24 anos que esteja passando por processo de formação técnica profissional metódica compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, inscrito em programa de aprendizagem capaz de executar as tarefas necessárias e sua formação. A legislação ampliou a idade máxima do aprendiz de 18 anos para 24 anos. Portanto, o menor aprendiz é incorreto, bastando identificar esse tipo de trabalhador com aprendiz. A duração do trabalho do aprendiz não excede 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e com a concepção de jornada. De qualquer natureza são obrigados a manter número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional de acordo com a classificação de ocupações. O outro tipo é o doméstico, que conforme estabelecido pela Lei Complementar de número 150 de 2015, é considerado empregado doméstico aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial delas por mais de 2 dias por semana. São exemplos de ocupações dos empregados domésticos: mordomo, motorista, governanta, babá, jardineiro, copeira, arrumador, cuidador de idoso, entre outros. Descaracteriza-se o trabalhador doméstico quando o empregado auxilia no serviço lucrativo do patrão ou a exploração da atividade econômica. Nessas hipóteses, o doméstico passa a ser considerado empregado comum. Um exemplo é: se eu tenho uma empregada doméstica e eu chamo ela para fazer doces para vender, e ela passa a fazer doces para mim e eu para vender, e eu esteja lucrando com a venda desses doces, ela deixa da doméstica e passa a ser um empregado comum. Isso é que faz se descaracterizar o empregado doméstico. Quando ele passa a gerar lucro para mim, ele deixa de ser empregado doméstico. Outro tipo de estagiário é um estudante em curso recém-formado. A função do estágio é possibilitar o conhecimento prático das funções profissionais e possibilitar aos estudantes um contato empírico com as matérias teóricas que lhes são passadas em sala de aula. A instituição de ensino, ela pode considerar o estágio obrigatório na grade curricular ou não obrigatório. Em ambos os casos, o estágio é regulado
pela Lei de número 11.788 de 2008 e não confirma a relação de emprego, tendo o contrato prazo máximo de 2 anos. Dentre os direitos estipulados pela lei de estágio, citamos o cumprimento de uma carga horária pré-fixada, seguro contra acidentes, além de 30 dias remunerados e de recesso. Após um ano de estágio, gozados preferencialmente durante suas férias escolares. Um ponto que deve ser frisado é que o estágio ele só pode ter até 2 anos. E ele só pode ser prorrogado 2 vezes, sendo que no até 2 anos de contrato. Outro tipo é o cooperado, e considera-se cooperado o trabalhador associado à cooperativa que adere aos propósitos sociais e preenche as condições estabelecidas em seu estatuto. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela, que prevê o artigo 442 da CLT, nada impede, entretanto, que um cooperado seja empregado em uma cooperativa. Outro tipo é o trabalho temporário, que atende uma necessidade transitória da substituição no quadro de funcionários, como, por exemplo, a substituição na licença maternidade ou ainda pelo aumento de serviços. Nesse tipo de contrato, o prazo deve ser de 3 meses, mas que podem ser prorrogados por mais 6 meses. No final do contrato, o trabalhador terá os mesmos direitos daquele que estão no prazo indeterminado. Significa que geralmente a empresa contrata uma empresa terceira para fazer essa substituição do trabalho temporário. E de acordo com o artigo 12 da Lei do Trabalho, o trabalhador tem direito à remuneração equivalente, de acordo com o cargo que ele está fazendo trabalho temporário. Tem que ter a jornada de 8 horas, remunerada as horas extras extraordinárias, não excedendo as 2 horas, com acréscimo, férias proporcionais conforme os artigos 25 da Lei de número 5.107, o repouso semanal remunerado, adicional por trabalho noturno, indenização por dispensa sem destacar o término normal do contrato. Então, o contrato de trabalho terceirizado, essa modalidade de contrato é estabelecida entre empresas. Assim, a responsabilidade pelo contrato do empregado é da empresa prestadora dos serviços de locação da mão de obra, existindo também os tipos de trabalhos que não têm vínculo empregatício, como o autônomo, que é a pessoa física que exerce habitualmente e por conta própria atividade profissional remunerada, prestando serviço de caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. O trabalho autônomo não é subordinado e assume os riscos da própria prestação de serviço, como prestador de serviço, empreiteiro, representante comercial, colaborador jornalístico. O trabalho avulso, que é de acordo com o inciso 6 do artigo 12 da Lei de 8.212 de 91, considera avulso quem presta diversos serviços a empresas sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. O trabalho avulso é um tipo de trabalho que ocorre de forma esporádica, sem continuidade e sem vínculo empregatício direto com a empresa. O trabalhador avulso é contratado por intermediário de um órgão gestor de mão de obra, que atua como intermediário entre o trabalhador e a empresa contratante. Os trabalhadores avulsos geralmente são empregados em atividades que requerem mão de obra especializada, como a movimentação de cargas em portos,
aeroportos e terminais ferroviários. Eles podem ser contratados para realizar tarefas como carga e descarga de mercadorias, operação de guindastes e empilhadeiras, entre outras. Embora os trabalhadores avulsos não tenham vínculo empregatício direto com a empresa contratante, eles têm direito a diversos benefícios trabalhistas, como salário mínimo, férias, 13º, seguro de acidente de trabalho e fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS. Esses benefícios são garantidos de acordo com a lei e devem ser pagos pelo órgão gestor de mão de obra. Por hoje é só, espero que tenham gostado.